Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse papo foi transmitido ao vivo pelo canal youtube.com/papo de veterinária em 21 de fevereiro de 2024. O papo de hoje está repleto de informações sobre o trabalho na área de anestesiologia veterinária, com uma pitada de experiência internacional. Nossa convidada, Melissa Bueno, conta como, a partir do 6º período de graduação, percebeu sua paixão pela área de anestesiologia veterinária e começou a se dedicar a atividades dessa especialidade tão dinâmica, passando pelo atendimento volante, pesquisa, intensivismo e ensino. Ela fez estágio em pesquisa durante um ano na UC Davis, na Califórnia, e nos conta como se planejar para buscar essas oportunidades e os passos que seguiu durante sua formação para concretizar esse sonho. Vamos juntos? Então seja muito bem-vinda, Melissa. Obrigada, Thais. É um prazer enorme. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho. E obrigada pelo convite, né? Obviamente. Melissa, eu gostaria de começar te perguntando como é que está o seu momento profissional atual? O que você está fazendo? Como é que está sendo essa experiência do mestrado para você? Dar aula em pós-graduação, atendimento? A gente sabe que anestésio é acho que é uma das áreas, né? A gente poderia dizer, mais dinâmica da veterinária, né? As pessoas têm milhões de possibilidades de trabalho ali na manga e muitas vezes é bem isso, né? Tipo, você lá em várias frentes atuando em anestésio. Então, como é que está sendo essa rotina para você? Vamos lá, então. Atualmente, eu estou fazendo mestrado, né, na engenharia biomédica. Resolvi me aventurar aí um pouquinho na engenharia, que é uma área correlacionada da anestesiologia, né, principalmente com o que eu tenho trabalhado mais, que é a parte da ventilação mecânica, fisiologia respiratória. Então, hoje, a maior parte dos meus dias, digamos assim, são dedicados à parte acadêmica, né? Mas estou aí também, estou um pouco na docência. Então, hoje eu sou professora convidada tanto da UFAP quanto da PUC de Minas Gerais e em algumas outras instituições, eventualmente. E atuo também como anestesista volante aqui. A gente tem uma equipe aqui no Rio de Janeiro, que é a IPNOS, e a gente, né, atua em algumas clínicas. Então, acho que atualmente eu estou inserida em um pouquinho de cada, digamos assim, né? Estou um pouquinho na docência, um pouquinho na pesquisa e também um pouquinho na clínica em si, que, não pode faltar, né? Da saudade, da saudade. Com certeza. E aí, como é que você percebe a influência? Porque muitas vezes o aluno, durante a graduação, ele escolhe uma área, né? Por exemplo, quero trabalhar com anestesiologia. E aí a pessoa já quer sair para entrar no mercado, né? Às vezes a pessoa nem tem a experiência da residência, já quer ir direto lá trabalhar, ganhar seu dinheiro, pelo amor de Deus, que no final da graduação ninguém aguenta mais, né? E aí, a gente sabe que existem algumas questões que são um diferencial interessante até em termos de segurança para trabalhar. Então, por exemplo, ter a experiência da residência antes de cair no campo para trabalhar diretamente ali com tutores, com os animais, às vezes até a variedade de experiências que você consegue ter ainda inserido em uma instituição de ensino, e às vezes, né, você está lá no atendimento hospitalar, chega, sei lá, a chinchila para você anestesiar. E de repente na graduação você não teve oportunidade de ver, talvez na residência isso possa acontecer. Então, como é que você percebe a importância dessa escala, digamos assim, de conhecimento para essa atuação em clínicas particulares, enfim, para esse serviço de campo? Então vamos lá, acho que para te responder isso, eu vou voltar um pouquinho na minha história ali, um pouquinho na minha trajetória. E foram coisas que eu vivenciei ao longo não só da minha graduação, mas também logo depois de formada. Então, logo assim, no começo da graduação, e eu acho isso muito importante para o aluno, independente da área que ele quer se especializar, é buscar os estágios, né? Isso aí eu acho que é essencial, crucial. Então, desde o meu primeiro período, eu já comecei a estagiar em clínicas particulares por fora. Lá eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, então a gente tinha o que a gente chamava de vivência. Então, o aluno ele tinha a possibilidade de ou vivenciar essas experiências no próprio hospital da universidade ou em hospitais particulares por fora.
E o que eu acho sempre interessante, que eu gosto de falar, até quando eu falo nas aulas, enfim, é que o bom anestesista, ele entende não só de anestesia, né? Ele tem que entender também da clínica, e a gente ainda existe aí uma correlação, digamos assim, uma transição entre áreas, um pouquinho do intensivismo, né? Então a gente ainda transita nessas áreas. Então a clínica, ela é base e ela é essencial. Então você clinicar, né? E não estou falando aqui também só de clínica de pequenos animais, igual você mesma falou. Se chega lá para mim um roedor para eu anestesiar, né? Um réptil para eu anestesiar, e aí? Eu vou falar que não? Obviamente, se você não tivesse sentido por isso, você vai falar que não. Mas essa interdisciplinariedade, você pegar um pouquinho de estágio ali em clínica, clínica de animais silvestres, clínica de pequenos animais, clínica de grandes animais, isso é muito importante, né? Então, eu acredito assim, esse aluno, desde a graduação, é interessante que ele vá se confluindo aí nas diversas áreas, até porque, independente do que ele vai escolher, seja anestesiologia, cirurgia, etc., são conhecimentos que sempre vão agregar. E falando mais do pós-formado, digamos assim, trazendo então essa bagagem dos estágios, que elas são essenciais, né? Eu me aventurei em vários estágios, desde o intensivismo até nas clínicas, durante a graduação. Quando eu saí, fui para a residência, eu acho que isso aí é o que mais dá, não só a segurança, né? Porque você está num ambiente acadêmico, que você tem uma equipe geralmente com você, preceptores, professores, outros colegas residentes. Então, é um ambiente que você pode errar com tranquilidade, digamos assim, né? Que você vai ter uma equipe que vai te ajudar. E para você criar a própria segurança ali pessoal, né? Eu acho que isso estando, né, e dando aulas em pós-graduações, eu vejo assim, às vezes o aluno ele fica muito no teórico e ele se sente muito inseguro para fazer a anestesia, digamos, né? Então ele vai fala, professor, e aí? Mas eu sei tudo, mas e na hora, né? Então é estágio, é a residência, e é assim, me formei, mas não tenho prática. Tudo bem, faz o estágio mesmo assim, acompanha, né? Eu acho que isso é muito importante, muito importante. E a residência, eu acho que é esse momento que a gente tem para isso, assim, né? É o momento de você amadurecer profissionalmente em vários sentidos. Sim. E aí, pensando nessa trajetória, quando você entrou na graduação, você já pensava na área de anestesiologia ou foi algo que você foi descobrindo aí ao longo do curso? Então, não, até porque eu nem conhecia, né? Eu acho que para a gente que é um pouco leigo, quando entra na faculdade, né? O recém-iniciado ali, acho que a gente não conhece a magnitude do que é a veterinária. Inclusive, o seu canal é super interessante por isso, né? Para mostrar todas essas áreas que a veterinária existe, aí, né? Então, eu sabia que eu gostava de coisas relacionadas à medicina, assim, a produção animal nunca me apeteceu muito, essa coisa sei lá, inspeção, nunca foi muito a minha praia. Eu sabia que eu curtia medicina, seria ela de clínica de grandes ou de pequenas, eu não sabia muito bem, né? Eu gosto sempre de falar que na época que eu fui fazer a matéria, a disciplina de anestesiologia, a gente também tinha técnica cirúrgica, né? Então eu lembro, nunca vou esquecer, de uma aula que a gente tinha que suturar a língua de boi, e o pessoal lá fazendo simples contínuo, não sei o quê, e eu lá no meu simples separado, eu falava, gente, eu não consigo fazer nada. Eu nunca vou ser uma veterinária, sabe? Eu lembro de sair para chorar, assim, eu falava, meu Deus, né? E aí, logo depois, no dia seguinte, eu tive uma aula de anestesiologia. Eu falei, é isso, sabe? Então, assim, no meu caso, foi meio que uma paixão à primeira vista. Eu tive uma professora incrível também, que tinha uma didática maravilhosa, que é a professora Suzane, é uma referência na anestesiologia. Então, isso tudo me cativou, assim. Então, eu me apaixonei naquele momento, ali, quando eu fiz a disciplina. Isso é um apaixonamento que às vezes ele vai acontecer depois de formado, enfim, né? Mas para mim foi meio que isso, assim. Quando eu fiz a disciplina, foi amor à primeira vista. Falei, é isso que eu quero fazer. E você já conseguiu correlacionar alguma característica sua que te ajudou a se encaixar bem? Porque a gente brinca, assim, que às vezes não é a gente que encontra a área, é a área que encontra a gente. Um belo dia você tem uma vivência ali e você fala, é isso aqui, né? É bem essa coisa da surpresa. Muitas vezes pode acontecer também da pessoa entrar no intuito de trabalhar numa área e seguir ali, vai embora e tá tudo certo.
Mas quando a gente entra meio perdido, meio sem noção, e se depara com essa série de áreas diferentes, de possibilidades e muita coisa que a gente nem sabe que o médico veterinário faz de fato, né? É muito fácil a gente pensar na pessoa de jaleco e estetoscópio no pescoço. Agora você vai pensar a pessoa com uma magarefe na mão, a pessoa dentro de um laboratório lá o dia inteiro olhando um monte de lâmina, um monte de bloco de patologia. Às vezes a pessoa não correlaciona, né, quando entra no curso. Então, assim, às vezes acontece de ter esse encantamento, e eu acho interessante você trazer essa história também sobre a frustração, né? Da gente olhar determinadas vivências ali, práticas que a gente tem no curso e falar, meu Deus, eu jamais vou conseguir ser veterinária porque eu não sei suturar a língua do boi. Né? Essa Uhum. aptidão que, teoricamente, a gente tem a sensação de que a gente precisa ter todas aquelas que são ensinadas do curso. E se você não vai bem, se você não se sente seguro, se você percebe que ali não é bem a sua zona de conforto, algo que você queira fazer, você já quer chutar o pau da barraca e falar, gente, não é isso, vou ter que mudar de curso, de vida completamente, mudar de planeta, né? Então, assim, o que que você percebe de características suas que casam bem com a área da anestésio? Para os alunos ficarem mais atentos e começarem, de repente, a correlacionar isso um pouquinho mais precocemente. Vamos lá. Eu acho muito interessante você falar isso, porque o aluno, às vezes, ele tem uma ansiedade, né? Eu quero saber logo o que que eu vou fazer. Ou então, igual eu, né, falei aqui da minha história, mas aí tem uma área que ele fala, então, sei lá, muita gente vem me falar, eu não sou boa em matemática, então eu não vou dar certo com anestesiologia. E não é bem assim, né? Tudo pode ser aprendido, né? E pode ter ali o encantamento aos poucos. No meu caso, a anestesiologia, ela é uma área que, primeiro, o que que me encantou nela, né? Que eu já vi em mim. Eu não tinha vontade de largar nenhuma espécie, assim. Eu falava, eu queria poder trabalhar com todos. E a anestesiologia, ela consegue ir ali ler desde os grandes aos silvestres e tal. E no meu caso, eu sempre tive uma certa afinidade pelas exatas, sim. Tanto que quando eu fui entrar na veterinária, quando eu fui escolher o meu curso, eu cheguei a cogitar engenharia para me formar. E a anestesiologia, ela tem um pouco ali da parte da aparelhagem, né? Os nossos aparelhos de anestesia, a parte do monitor, a fisiologia. Então, assim, não vou mentir, tem matemática? Tem. Tem física? Tem. Tem química envolvido? Tem. É um bicho de sete cabeças? Não é. Mas tem. Então, para mim, que já tinha uma certa afinidade com essas áreas, foi como se, assim, tudo brilhasse um belo dia. Eu falei, gente, tem tudo que eu amo aqui. Tem números, tem bichos, tem fisiologia, né? E tem aquela coisa ali. Eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada, assim. Então, eu até brinco assim, eu gosto de anestesia louca. Anestesia, assim, que eu gosto, né? Digamos assim, a gente quer que o bicho fique bem, obviamente, mas adoro uma anestesia de emergência, sabe? Aquela coisa de você conseguir a dinâmica do que é a anestesiologia, aquilo também me pegou muito, assim. É sempre um caso diferente, é um protocolo que você vai fazer a mesma coisa num animal e vai ter resultados completamente diferentes. Então, aquilo me fascinou muito, que também é um pouco dessa minha característica que gosta ali do dinamismo das coisas, da rotina, da vida, e ter toda essa junção de números e fisiologia e tudo. Então, isso para mim foi assim, meus olhos brilharam na hora quando eu tive esse contato mais próximo mesmo. Eu acho muito bacana e juntando essas pecinhas, né? Essa coisa de você falar, eu cheguei a pensar em fazer engenharia, hoje você está numa pós-graduação que está relacionada a essa área. E são coisas que, às vezes, quando a gente está lá no começo do curso, a gente não junta muito. Então, a gente acha, às vezes, que vai abandonar. Não, eu escolhi veterinária, então, beleza, esquece a engenharia, esquece o número, porque tem gente que pensa assim, né? Não vou fazer medicina veterinária porque não gosto de gente, não gosto de número. Ah, meu Deus, achei meu curso. Só que não, né? Então, assim, é bem comum que as pessoas tenham essa É, percepção só às que não. vezes. E aí, Melissa, como é que foi para você a questão da experiência internacional? Por que você fez essa escolha, né? Como surgiu essa oportunidade? E o que que foi importante para você poder aceitar, enfim, e ir até Davis, que é uma das referências no mundo, né, com relação à medicina veterinária? Vamos lá, eu acho que para te responder isso também, eu também vou voltar um pouquinho na minha história, porque eu acho que foi uma coisa de construção de tempos, digamos assim. Eu sempre tive a vontade de ter uma experiência internacional, de
fosse fazer um estágio, que fosse ter uma vivência lá fora, porque eu queria muito vivenciar a realidade da veterinária no exterior, né? Eu sabia que a gente tinha, que é diferente, enfim, então eu queria ter essa um pouquinho do que seria essa vivência lá fora. Então, para isso, eu já fui me programando desde financeiramente. Eu sabia que era uma coisa que eu teria que me bancar do meu dinheiro, digamos assim, e também me programar do que eu poderia fazer do meu currículo para conseguir chegar nesse lugar. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam, ah, mas eu queria fazer o estágio da graduação. Então, assim, não é tão simples, mas também não é impossível. Então, no meu caso, quando eu fiz a residência, na residência do MEC, né, a gente tem a oportunidade de poder fazer um estágio em alguma instituição ou num hospital privado e tudo. Desde que eu entrei na residência, eu falei, eu quero fazer esse estágio fora, eu quero ter essa experiência do exterior. Então, como eu falei, eu já comecei a me programar desde o financeiro até o que eu já, digamos assim, vinha pensando em currículo, né? Então, eu voltei a fazer aulas de inglês. Então, eu fiz inglês a minha vida toda, então eu já tinha um inglês fluente, mas eu voltei a fazer aulas de conversação, porque eu sabia que isso era uma coisa que ia me demandar lá na frente. E daí eu também comecei a pensar no que eu poderia fazer ao longo ali desses meus 2 anos de residência para conseguir chegar nesse lugar ali enfim, de chegar e poder conseguir fazer esse estágio. Então, aconteceu uma coisa muito infeliz, digamos assim, ou não, que foi o Covid no meio da minha residência. Então, isso foi um de grande dificultador, porque as universidades não estavam aceitando alunos estrangeiros. Na época, eu pensei, eu queria, né, queria tentar Guelph, no Canadá, que era, digamos assim, o meu número um. Era o que eu sabia que o Canadá ele era mais receptivo para alunos estrangeiros e que eles aceitavam alunos de estágio, porque eu já tinha tido contato com um colega que estava lá de residência também, que é o Flávio. Isso é outra coisa, acho que eu acho importante, que eu fiz estágios também na minha graduação em outras instituições. Então, eu tive uma vivência na Universidade Federal do Paraná e na Universidade em Botucatu, aí na Unesp de Botucatu. Então, isso me fez conhecer pessoas e fazendo o que a gente chama dos networkings, que foram me abrindo portas. Então, por exemplo, o Flávio, que estava em Guelph, né? Eu conheci ele na UFPR e eu sabia que ele estava lá, então era uma ponte. No exterior, isso de você ter o contato, ele é sim muito importante, eu não vou mentir, né? Você pode ter um currículo brilhante, mas você não ter um contato, isso pode ser um grande dificultador para você. Então, no meu caso, eu peguei e na época do Covid eu cheguei a mandar cartas para a Guelph. Como? Eu literalmente entrei no site, olhei lá os contatos dos professores, né, que eles poderiam me receber, troquei uma ideia com o Flávio. Ah, Flávio, eu estou com interesse. Ele falou, ó, mande para esse professor. Fiz uma carta falando, olha, tenho interesse, esse é meu histórico, e nananã. E, infelizmente, na época eles falaram, olha, a gente não está aceitando aluno estrangeiro, talvez daqui a um tempo. Isso já era do final de 2021 para 2022. É isso? É isso mesmo. Então ali a gente estava já com a pandemia meio que acabando, mas ainda rolando pandemia. Então, aí que eu entro, que eu acho que é importante também, que aí vem de uma construção. Eu tive um professor, né, um preceptor, que é o professor Eutálio, que também é uma grande referência na anestesiologia, que ele tinha contatos com outros professores de outras universidades no exterior. E ele falou assim: olha, você tem interesse de ir só para a Guelph ou você quer ir para o exterior e quer vivenciar? Eu falei: eu quero ir para o exterior, eu quero vivenciar. Ele falou: então, beleza, então a gente vai mandar e-mail para todo mundo que eu tiver algum contato. Então, criar essa, digamos assim, essa linha e criar todo um trabalho que eu fui fazendo ali, não só na residência, na graduação, nos estágios, foi um serviço que eu mostrei para esses professores, para esse preceptor, no caso, que fez ele confiar em mim a ponto dele falar: eu consigo te indicar para um professor do exterior, né? Consigo mandar uma carta de recomendação de você, falando: olha, essa aluna, eu confio nela para ir fazer um estágio aí com vocês. Porque, como eu falei, lá fora isso é muito importante. Então, ele tinha um contato, que era o professor João, que atualmente ele é o chefe da cadeira lá do setor de anestesiologia da UC Davis, e falou assim: olha, eu tenho contato dele, acho que ele pode, né, te receber, tente conversar com ele.
Então eu fiz a mesma coisa, mandei um e-mail na cara de pau mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam, na cara de pau? Sim, gente, na cara de pau. Não conhecia, falei, ó, meu nome é tal, eu tenho isso, esse histórico e eu tenho essa vontade, e falei um pouquinho de mim. E o professor João, na época, ele foi muito receptivo, né? E aí ele falou, não, vamos marcar então uma reunião para a gente se conhecer. A gente se conheceu, né? Na época, eu queria fazer um estágio no hospital da universidade lá, da Califórnia, lá em Davis. Só que, por ser uma instituição privada, assim como a maior parte, né, das instituições lá nos Estados Unidos, você teria que pagar para fazer esse estágio. E era uma coisa assim, tipo de US$ 400 por semana. Então era uma coisa assim, completamente fora da minha realidade, né? Por mais que eu tivesse ali me programando financeiramente, eu saberia que tinha esses gastos, era uma coisa que eu não conseguiria arcar. Então ele falou assim, olha, eu consigo te trazer para trabalhar na pesquisa comigo, né? Consigo te dar essa chance, aí de novo, né? Baseado nas conversas que a gente teve, nas recomendações que eu tive de outros professores. Mas é na pesquisa que a gente pode desenvolver, tentar desenvolver algum mini projeto para você tentar ficar na rotina do hospital e pelo menos vivenciar isso um pouco, né? Falei, não, na hora eu topei, falei, claro, vamos lá. E aí eu não teria que pagar essa taxa para fazer esse estágio lá, né? Então eu fui, na verdade, como visiting scholar, né? Que é, digamos assim, é um acadêmico visitante, né? Alguns professores vão, né? Pós-graduandos vão, e eu estava numa especialização, que era residência, então eu acabei indo. Então eu peguei meus 2 meses finais de estágio da residência, né? Lá na UFMG a gente tinha a possibilidade de. Na verdade, foi um mês e eu já somei com férias, foi isso, na verdade. Eu peguei 2 meses, combinamos e fui, né? Então, assim, essa trajetória contou muito com a abertura do professor João. Obviamente, eu acho que ele foi assim, ele é brasileiro, mora lá fora, então eu acho que também isso ajuda muito. Na época eu também conversei com professores que não eram brasileiros, não acho que eles são fechados, mas eu acho que sim, brasileiros no exterior, eles têm uma receptividade diferente. A gente tem muitos, inclusive, né? A gente tem professores na Austrália, na Europa, no Canadá, lá no próprio Estados Unidos. Então, assim, a receptividade do João foi um diferencial, com certeza. Mas eu também acredito que eu ter esse preceptor, né, eu ter o Eutálio ali e outros professores que falaram, não, eu confio nela, vai, isso aí com certeza foi, né, um empurrão essencial. E do que eu estava lá, né, desses 1, 2 meses que eu já estava lá, as coisas começaram a desenvolver e aí surgiu a oportunidade de continuar trabalhando com o João lá. Então, aí eu assumi o cargo, né, um cargo da pesquisa mesmo, e aí a gente trabalhou mais um ano. Então, ao todo, eu fiquei lá 1 ano e 3 meses, mas mais voltada para a pesquisa, né? Falei, igual eu falei, tinha essas vivências no hospital, então eu vivenciei um pouco sim da rotina, mas era voltado para a pesquisa. E aí, durante essa fase que você passou lá um ano, você recebeu algum tipo de bolsa, algum tipo de auxílio, ou você teve que se manter com o recurso que você já tinha juntado aqui do Brasil? Então, esses 2 meses iniciais, né, que eram os meses que eu fui de Visiting Scholar, foi dinheiro que eu já tinha, né, me programado. Agora, lá nos Estados Unidos, né, nós veterinários, a gente é considerado Doctor of Veterinary Medicine. Então, a gente tem um título de doutor sem ter um doutorado, né? Então, na época, o João, ele queria né, ele queria, né, me inserir ali na pesquisa com ele. Então, lá nos Estados Unidos é bastante burocrático isso, assim, quem é da pesquisa, quem é da rotina é da rotina. Depois a gente pode até falar um pouquinho da parte do internato, da residência, de como funciona isso lá. Mas eu estava mais voltada na pesquisa. E aí o João queria me inserir nisso. E por eu ter uma titulação de residência, enfim, isso era um pouco complicado. Então, a solução, digamos assim, que a gente achou foi me colocar num cargo de pós-doc, né? Então, eu assumi um cargo de pós-doutorado sem o doutorado, mas apenas pela titulação. A minha função, digamos assim, era muito mais como pesquisador assistente, né? Estar ali na pesquisa com ele, ajudando com o pessoal da equipe, do que realmente um pós-doutorado. Então, eu recebi esses um ano que eu estive lá, eu recebi, né? Eu recebi uma bolsa que era uma bolsa que dava para viver tranquilamente. A Califórnia é um estado bastante caro, bastante caro.
É, assim, custo de vida lá, uma moradia não sai menos que US$ 700, assim, é uma coisa bem cara, não vou mentir. Mas era uma bolsa que me dava para viver tranquilamente lá, né? É uma bolsa que era maior, por exemplo, que um PhD ou um mestrado, né? E ela não precisa de um concurso, digamos assim, ela não precisa de uma prova e tal. O professor, ele pode te oferecer, né? Conheço, inclusive, outros colegas veterinários que também, assim como eu, sem doutorado, acabaram tendo essas oportunidades também, enfim, vínculos foram criando, e também assumiram esses cargos de pós-doc sem o PhD. Mas realmente foi uma conjunção de várias coisas ali que eu e o Jorge gostava de falar que foi como se eu tivesse chegado na hora certa, no momento certo, para fazer uma função que precisava ser feita, sabe? Então, mas eu me mantive com bolsa nesse um ano. Só esses 2 primeiros meses mesmo, que foi uma coisa que veio de mim, do meu dinheiro ali. Sim. Temos perguntas aqui. O Tiago falou: Boa noite, Melissa. Quais são as Boa oportunidades para noite. aluno que possui interesse na área de anestesiologia após o término da faculdade? Residência, mestrado, o que você acha sobre cada uma delas? Você já falou que ia comentar um pouco sobre isso, né? Acho que é interessante você trazer o que você conseguiu coletar de informação sobre todas essas categorias diferentes de oportunidade. Eu só queria fazer uma ressalva, porque no Brasil, em alguns locais, a gente tem esse tipo de categoria, não o pós-doutorado sem o doutorado, mas às vezes o pesquisador ele aprova um projeto, financiamento para um projeto, e ele tem um bolsista atrelado àquele projeto. Então, ele tem como, Hum, entre aspas, convidar uma pessoa que ele acha mais apropriada para participar, do que não é aquele processo burocrático de uma seleção de Uma pós-graduação, você faz uma prova. prova e apresenta currículo, e tem toda uma estrutura ali mais burocrática mesmo, assim, para a pessoa conseguir a bolsa. Então, isso é bem comum no exterior, né? Porque eles têm projetos grandes e aqui no Brasil, em alguns lugares, isso também acontece. Então, só para deixar essa Ah, ressalva. legal. Mas aí, Thiago está perguntando. Tá, vamos lá. Boa noite, Tiago, né? Obrigada pela pergunta. Vamos lá. Então, existem, além dessa, né, como eu falei, o meu vínculo era muito mais da pesquisa, mas existem as oportunidades que são atreladas à própria clínica, né? Que seria desde o internato até a residência e também a pós-graduação em si, que seria o mestrado e o doutorado. Quando eu estava lá, né, é uma coisa que a gente também pode conversar ali mais para um pouquinho mais para frente, mas eu comecei a né, pensar se eu que ia querer continuar lá, como que ia funcionar os próximos passos quando essa minha bolsa acabasse, porque ela tinha um ano de duração, né? Era um ano que ela ia durar, então eu comecei a pensar tudo que poderia fazer. Então eu pesquisei bastante sobre internatos, residências, mestrado e o PhD, que é o doutorado deles lá. O mestrado e o PhD, a pós-graduação, para nós alunos estrangeiros é muito difícil, falando dos Estados Unidos em si. Porque o professor que ele vai te aceitar, né, que ele vai orientar, ele precisa pagar uma tuition, que é uma taxa para aquela universidade para cobrir todos os gastos por ter um aluno estrangeiro, né? Então, e normalmente essas taxas elas são muito caras, coisas assim de tipo US$ 30.000 por ano, né? Então, é o professor que, para ele conseguir pagar essa taxa, ele precisa estar inserido em pesquisas muito grandes, em laboratórios muito grandes, né? Normalmente é um professor que ele já tem, assim, 15 pós-graduandos, né? Então, ele tem muito mais recursos e ele consegue, absorver esses alunos estrangeiros. Eu tinha, né, a universidade lá de Davis é uma universidade, inclusive, conhecida pela quantidade de estrangeiros. Porque ela, inclusive, né, ela é uma das poucas universidades, quando a gente está falando agora da residência ou do internato, que aceita o visto J1, que é um visto de estudante. Normalmente as outras universidades não aceitam. Então, isso facilita, a entrada de alunos estrangeiros para a universidade lá. Então, na época, né, eu cogitei, quis tentar o mestrado, quis tentar o doutorado, e o João, que é o meu orientador, ele ainda é meu orientador aqui no Brasil, mas era o meu orientador lá. Ele falou: olha, é um recurso que eu não consigo ter assim, por 5 anos, digamos. O PhD lá, normalmente, os alunos gastam em torno de 5 anos para completar, e o mestrado, mais ou menos, em torno de 2.
Então, ele falou, olha, é um dinheiro, um recurso que eu não, né, consigo. Então, o que a gente pode, lá o que acontece muito é o que eles chamam de grant, que é você ir pedindo bolsas, pedindo auxílios financeiros para diferentes instituições, né? Então, os meus colegas, outros brasileiros, outros estrangeiros que estavam lá, é uma corrida, digamos assim, o tempo todo pedindo esses grants para eles conseguirem continuar se mantendo nesses programas de pós-graduação. Então, também não é a partir do momento que você conseguiu uma vaga que o seu dinheiro está garantido, que a sua bolsa está garantida. Então, a pós-graduação nos Estados Unidos, realmente, eu acho que ela é um pouquinho mais difícil quando a gente está falando ali da veterinária. Ela é impossível, não é, né? Inclusive, o Pedro, que estávamos comentando, que é um amigo meu, ele está lá no PhD na veterinária também, né? Mas na parte de medicina translacional. E só que assim, é igual eu falei, é uma corrida que toda hora ele tá tendo que pedir esses grants, esses auxílios financeiros para ele se manter no programa e para ajudar ele com as pesquisas, né? Então, isso não é impossível, de novo, né? Mas você tem que estar inserido em algum laboratório que tem esse recurso, que tem essa visibilidade, né? Que normalmente vai te garantir aí que vai conseguir suprir o seu financeiro, a sua bolsa, por um tempo maior. Normalmente, o mestrado, lá, os alunos não têm bolsa, diferente do PhD. O PhD é comum os alunos conseguirem uma bolsa, mas o mestrado não é tão comum. Então, às vezes, o aluno ele se mantém no mestrado sem bolsa. Em relação a internato e residência, eu tenho inclusive uma colega, que ela é aqui do Rio de Janeiro também, uma amiga minha, que ela está fazendo internato em anestesiologia agora lá na UC Davis. Começou esse ano, então ela está para acabar no ano que vem. O internato ele tem duração de 1 ano e a residência tem duração de 3. Né? O internato, no caso, ele é como se fosse tipo pré-R1, né? O R1, que é o primeiro ano da residência, dos residentes. Normalmente, o aluno que ele vai tentar prestar um internato é porque ele tem a intenção de fazer uma residência lá, né? Mas aí esse interno, ele vai ter a vivência ali pequenos, vai ter um pouquinho de grandes, mas não é tão aprofundado, talvez, como um residente. E eu acredito que é mais fácil, vamos lá, não acho que nada é fácil, mas assim, é um pouco talvez menos burocrático, porque a residência, para você conseguir entrar numa residência lá nos Estados Unidos, né? Vou falar mais da anestesiologia, que é o que eu sei mais, você tem que ter 1 ano de internato, mais internato em clínica geral. Então, por exemplo, se eu quero fazer anestesiologia, eu precisaria ter 1 ano de comprovação de que eu atuei em clínica geral. Então, eu, por exemplo, vindo do Brasil, tinha aqui a minha residência, mas ela não poderia contar como esse 1 ano de internato, né? Então, se eu quisesse prestar para residência lá, foi um fator que acabou sendo, digamos assim, que não consegui prestar, né? Que eliminatório, porque eu não tinha esse 1 ano de rotação em clínica geral. Por mais que na minha residência eu ainda vivenciava ali plantão noturno, tinha um pouco de UTI também, não era contado. Então, eu teria que entrar em alguma instituição ou algum hospital particular, fazer esse 1 ano de vivência clínica geral para depois conseguir, né, tentar prestar para residência. E aí, nos Estados Unidos, algumas instituições têm um processo que é próprio da universidade. Então, por exemplo, a UC Davis, né, a Universidade lá de Davis, ela tem um processo seletivo que é da UC Davis. Isso eu estou falando de novo da anestesiologia, tá? Cada área é de um jeito. Vou falar do que eu sei mais. Então, lá eles têm uma prova e têm as burocracias da UC Davis. Mas muitas instituições nos Estados Unidos e no Canadá, né, na América do Norte como um todo, tem o que é o programa de matching, que você se cadastra, né, você vai colocar seu currículo, suas cartas de recomendação, normalmente eles pedem 3 cartas de recomendação, e isso aí vale ouro, igual eu falei, eu vou voltar a falar isso muito nos Estados Unidos, é muito importante você ter indicações. E se você já tiver indicações de pessoas lá dos Estados Unidos, melhor ainda, isso tem um peso maior, digamos assim. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha não vai conseguir, mas ter essa carta, né, lá do exterior ajuda bastante. E aí no matching você vai colocar algumas instituições que você teria interesse né, tentar a vaga.
e eles vão tentar te alocar, por isso que chama match, de acordo com a disponibilidade de vagas, se aquela faculdade gostou ali de você ou não, né? E vai tentar te alocar para uma vaga. No caso da UC Davis, que é o processo deles, né? Que é um processo interno deles, tem a parte inicial, que é a parte que você vai mandar suas cartas de recomendação, o seu currículo, a documentação e etc. E isso tudo está no site deles, é bem tranquilo para quem tiver interesse, né? Depois eu até posso disponibilizar, mas assim, é tudo muito claro lá, assim, pede o TOEFL também, que é um exame de proficiência em inglês. Pede, tem algumas instituições que pedem até tipo um Enem para você fazer a residência, não era o caso da UC Davis, para anestesiologia. E aí, você sendo aprovado nessa primeira etapa, eles te chamam para uma entrevista com uma banca, né? Mas não tem uma prova. Diferente aqui do Brasil, lá não existe uma prova de escrever ou uma prova prática, igual eu, por exemplo, tive que passar no meu processo de seleção. O internato, né, o internato em anestesiologia, ele não requer essa na verdade, eu vou até confirmar essa informação com a Tatiana, que essa minha amiga está lá, mas eu acredito que não pede esse um ano de rotação em clínica. Então, é como se fosse um intensivão para te preparar para a residência, certo? Então, é assim, ele é menos burocrático nesse sentido, né? De novo, eu vou usar a palavra aqui mais fácil, mas eu acho que para uma pessoa, né, recém-formada, que tem um interesse de vivenciar essa experiência lá fora, prestar para o internato, ao invés de dar um tiro já prestando para a residência, normalmente vai ser mais fácil, né? Não quer dizer que é impossível. O Flávio, meu colega, né, um amigo meu que atualmente ele trabalha lá no Canadá, mas que ele fez residência em Guelph, ele na época fez a residência na Universidade Federal do Paraná e ele fazia mestrado, estava finalizando o mestrado dele também na Universidade Federal do Paraná e foi aceito para residência lá, né? Igual eu falei, cada instituição é um pouquinho diferente. Então, a pessoa que tem esse interesse, é importante que ela olhe também qual a instituição que ela quer. Ah, eu tenho interesse nessa e nessa. Então, olhar como que funcionam os programas em cada instituição. E eu acho, no mais, é isso sim. Eu acho que. E aí, os residentes, no caso, eles também têm bolsas, é um valor que é suficiente para você viver bem, morar bem, né? E também essas bolsas, elas são realocadas, elas são reajustadas de acordo com o estado, né? Então, tem estados nos Estados Unidos que são mais caros. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga na Flórida também, que a bolsa dela era quase que a metade de uma bolsa na Califórnia, porque o custo de vida é exorbitantemente mais alto, né? Mas aí ele tem esse auxílio, tem o auxílio ali também a parte de plano de saúde, algumas bolsas também têm plano de saúde, no meu caso eu também tinha, e acho que é isso. E eu acho assim, também a pessoa que tiver a oportunidade, até antes do internato, de conseguir fazer um estágio, tipo o que eu fiz, é melhor ainda, né? Porque aí o professor te conhece, a equipe te conhece, e aí as portas vão se abrindo. Sim. Temos mais perguntas aqui. Tiago botou: quando você se refere a estrangeiros para pesquisas e residências, como funciona? No meu caso, nasci nos Estados Unidos, porém faço faculdade no Brasil. Seria considerado estrangeiro de qualquer forma por estar fazendo faculdade aqui? Ou, no meu caso, teria mais oportunidade? Aí o Thiago tá com pote de ouro, porque ele tendo a nacionalidade americana, isso facilita muita coisa. Tanto para principalmente para pós-graduação, como eu falei, essa questão da tuition, dessa taxa, né? Ela é um impeditivo para muitos estrangeiros que tem pessoas que, enfim, têm muito dinheiro e conseguem pagar eles mesmos a tuition. Se você, né, se você tiver a condição financeira de pagar, você pode ir lá e falar, não, eu vou pagar minha tuition e tudo certo. Mas o aluno americano, né, o aluno que tem essa nacionalidade americana, é muito mais fácil dele conseguir os grants, que são esses apoios financeiros das instituições, e ele não precisa pagar essa tuition, né? E no caso da residência também, residência, internato, normalmente o aluno americano tem muito mais universidade que vai aceitar, quer dizer, todas as universidades vão aceitar alunos americanos, mas nem todas aceitam alunos estrangeiros, porque tem a questão não só ali da burocracia, mas o visto
é um impeditivo para muitas universidades. Como eu falei, a UC Davis é uma das poucas universidades que na residência e no internato aceita o visto J1. Então, para uma pessoa que não é estrangeira, né, na verdade, para uma pessoa que é estrangeira e que não for fazer, que não for utilizar o visto J1, ela teria que ter uma instituição, que no caso seria essa faculdade, que vai, a gente fala de sponsor, que vai, tipo, patrocinar ela. Então, que vai pagar uma série de taxas para falar, não, a gente vai pagar o seu visto e vai conseguir te bancar aqui. Então, uma pessoa que tem essa nacionalidade americana, ela não precisa de nenhuma dessas burocracias, né? Então, ela vai ter muito mais oportunidade de instituições e também ali na pós-graduação de não ter que de ter mais facilidade de conseguir esses apoios financeiros. Não é que ela não precise correr atrás, ela ainda assim vai precisar, mas é muito mais fácil, de fato. Ele botou assim: acredito que na questão dos vistos não seria um problema para mim. Como seria para os professores? Disputaria a vaga com outros estrangeiros por ser estudante do Brasil? Aí teria que saber essa questão, né? Tipo, as vagas são Entendi. disputadas em categorias. Então, por exemplo, um aluno que se formou nos Estados Unidos, ele compete por determinadas vagas, como se fosse um sistema de cotas, né? E o que é formado no Aham. exterior compete por outras vagas, ou é todo mundo disputando as mesmas vagas? Como é que funciona isso? Você sabe Tá. dizer? Todo mundo disputando as mesmas vagas. Não existe um diferencial por ter uma formação é, aqui e lá, isso independe, né? Se universidade pública ou privada, independe. Como eu falei, tanto assim que o corpo de residentes hoje da anestesiologia da UC Davis tem dois americanos, o resto é espanhol, australiano, coreano, uma brasileira, né? Os professores, os faculties, né? Os professores, tem um americano, o resto é francês, brasileiro, indiano, italiana. Então, assim, existe a UC Davis, falando assim, ela é muito adepta, ela é muito aberta para receber aluno estrangeiro. Então, no caso dele, né, que ele tem a nacionalidade americana e a faculdade brasileira, ele vai ter a vantagem, né, de ter essa nacionalidade americana e poder ser mais competitivo em outras universidades, mas o fato dele ter a universidade aqui ou lá não vai mudar. O que vai acontecer, que, por exemplo, também foi o meu caso, né? Você precisa comprovar o seu diploma, você precisa comprovar a sua formação, que também é diferente de revalidação de diploma, que também é uma coisa que a gente pode falar, que é outra possibilidade para quem quer ir lá para fora, né, trabalhar como médico veterinário. Mas você tem que comprovar, então eu tive que traduzir o meu diploma, tive que comprovar as minhas horas, né, tive que comprovar as disciplinas que eu tinha feito para eles falarem, não, beleza, você é veterinária igual um veterinário daqui, né? Então, mas de competitividade é tudo igual. Nesse sentido, tudo igual. Tem vários aspectos, né, a considerar quando a gente pensa na atuação no exterior. Então, nos outros papos que eu tive, eu já conversei com a Luísa, que está, se eu não me engano, ela está em Guelph, já conversei com o pessoal que está na França, em vários lugares, conversei com a Rebeca, né, que está na Suíça. Então, assim, às vezes, por exemplo, a Júlia Israel, que fez residência na França e estava trabalhando, fez mestrado no Canadá e está trabalhando num hospital privado, isso já é mais à frente na carreira, né, para um recém-formado. Mas o hospital onde ela trabalha é que patrocinou a validação de diploma dela, as provas que ela tinha que fazer para poder ter uma licença e atuar de forma plena com várias espécies. A Luísa, que está dentro de uma instituição e que só tem interesse em trabalhar com ensino, né, com pesquisa dentro da universidade, ela tem um registro que permite ela trabalhar dentro dessa esfera. Então, por exemplo, se tiver um cachorro atropelado na rua, ela não pode atender. Mas trabalhar dentro da Sim, universidade ela pode. Então tem várias nuances, né, que acabam sendo bastante particulares, assim, que aqui para a gente é meio abstrato às vezes um pouco, né? Mas tem sim. bastante informação disponível também sobre como são esses processos, porque a validação em si do diploma ela acaba sendo muito cara, né? Muito cara e trabalhosa, né? Assim, são coisas às vezes de ano que a pessoa vai gastar com as provas, etc. Isso que você falou também é interessante. Muitas vezes você pode atuar na instituição, mas você não pode atuar no mercado de trabalho particular. Então, esses professores da UC Davis, por exemplo, professores renomadíssimos, eles não podem trabalhar no hospital particular, eles estão restritos ali ao ambiente acadêmico. Então, realmente, assim, você tem que ter, às vezes, uma empresa que vai te patrocinar, né? É bem
complicado, porém não é impossível. Inclusive, também tem uma amiga da Flórida que está nesse processo aí de fazer essa validação. Então, possível sempre é. Sim, mas o planejamento é muito importante, né? Que foi algo que você trouxe lá no início. Eu acho que a partir do momento que a pessoa já percebe a possibilidade de ter uma experiência no exterior, ela tem que começar a se estruturar. No caso do Thiago, provavelmente não será um problema, por exemplo, idioma é importante. Sim, Então, às vezes, se você. Nos Estados Unidos, não, né? Aí, inglês, ok. Mas no Canadá tem algumas regiões em que o francês é super importante. Então, às vezes. Preferencialmente, eles falam francês e não inglês, então vai depender da instituição que você quer ir. Essa questão de estruturação de currículo para você se tornar mais competitivo. Então, você ter as experiências durante a graduação, você fazer estágios em lugares diferentes, se tiver oportunidade de fazer estágios internacionais também, às vezes pega o período de férias, né? Se tem essa possibilidade, viaja, vai, conhece pessoas diferentes. E uma coisa que eu via muito pouco aqui, que sempre me preocupou, porque às vezes o aluno fica muito naquela questão da célula de segurança do lugar que eu já conheço. Então, fazer, como você comentou, fazer estágios em outras instituições, mesmo que no Brasil, para você conhecer pessoas que às vezes vão ser um contato lá na frente e você nem estava sabendo, nem fez amizade, nem conheceu a pessoa com esse plano. Mas isso acaba se tornando um caminho viável para você ter esse acesso. Às vezes tem alguém que te facilita obter uma informação porque você abre um site, vê aquele trilhões de informações ali. Às vezes tem alguém que te fala, não, ó, foca na carta de recomendação, é mais importante do que, sei lá, aquela entrelinha ali que você se preocupou, talvez isso não seja tão relevante. Então é bem importante ter essa rede de amigos. Né? Eu sempre brincava com uma amiga minha que mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. Então, você ter contatos acaba sendo muito importante, e você às vezes já ir se estruturando para quando chegar lá no final, quando você estiver na época do seu estágio curricular, você já está com a faca e o queijo na mão, né? Bem melhor do que você exatamente. chegar lá no final e falar assim: ah, precisava de tal coisa. Ixi, eu não fiz isso aqui, né? Sim. Não, eu concordo completamente, assim. Eu sempre oriento, eu conversava muito com os estagiários, né, porque eu estava na graduação, que eu dei monitoria e também na residência, né, eu falava, gente, no final da graduação, que muitas universidades te dão a possibilidade de fazer aquele estágio, né, optem por fazer fora, em outra instituição, fora que eu digo assim, né, fora daquela sua instituição que você já está. É igual eu falei, por exemplo, o Flávio, que foi uma pessoa que me ajudou muito, eu conheci ele quando eu fui fazer um estágio na Universidade Federal do Paraná, quando eu fui em Botucatu também, conheci pessoal que, né, até hoje me ajudou bastante na minha trajetória. Tudo isso, igual você falou, às vezes é aquela coisa, é o network, não tem como, né? É as ligações que você vai fazendo, é o seu trabalho que você vai mostrando, né? Então, essa questão do planejamento, ela é muito importante. Então, às vezes os alunos vêm me perguntar assim, eu não quero carreira acadêmica, para que eu vou ficar, sei lá, levando pôster para congresso? Aí eu falo, gente, porque não é só para isso, né? Aquilo ali vai contar um ponto, digamos assim, vai entrar no seu currículo para coisas que ali no futuro, às vezes você nem sabe que você quer, né? Vai chegar um momento e você vai falar, opa, agora eu quero isso. E aí, se você não foi construindo tijolinho por tijolinho, aquilo não vai acontecer. Por isso que eu falo assim, às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo da experiência e falam assim, mas como que você conseguiu esse contato? Eu falei assim, veio de vários anos ali, eu mostrei meu trabalho, alguém confiou, alguém falou e isso vai indo. Obviamente que o currículo de papel, aquilo, fiz isso, fiz tal, aquilo conta, óbvio, né? Não tem como. Mas essa programação, sabe? E eu, no meu caso, né, que eu, quando, no sexto período, que eu me apaixonei pela anestesiologia, eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu tinha que vencer, a gente tem que matar um leão por dia. Então, o meu objetivo inicial era a residência. Eu falei assim, agora que eu sei que eu quero anestesiologia, eu quero fazer a residência. O que eu preciso para eu passar? Em qual lugar eu quero tentar? Aí fui, me programei esses um ano, pensei ali nos congressos que eu queria apresentar, nas mentorias que eu ia dar, nas iniciações científicas, tudo que poderia me agregar para um currículo e também para a vida de conhecimento. Passei na residência, falei, opa, agora eu quero tentar uma coisa no exterior. O que que eu preciso fazer? E aí, né, esse planejamento. E às vezes as pessoas falam também que às vezes vem gente perdida e fala assim, mas eu não sei, não me planejei, eu cheguei tarde demais. Eu falei, não, também não é assim, né? Não existe o tarde demais. Nunca é tarde demais para quem está disposto.
né? Talvez é uma jornada que vai ser demandante. De fato, ela vai ser demandante. Não vou falar, nenhum colega meu que está lá no exterior caiu no colo dele a oportunidade. São colegas que batalharam muito, né? Que foram atrás de fazer esses contatos, etc., mas que estão ali, né? Então, assim, tendo a disposição, tendo a vontade, indo atrás, fazendo esses contatos, eu acho que não é extremamente difícil, sabe? As pessoas ficam, ai, impossível ir para o exterior. Eu falo, gente, não é assim, sabe? Mas se programe, se organize para isso, assim. Acho que é importante. Sim. E é aquela questão, eu acho que às vezes o aluno entra na graduação, ele nem sabe bem qual é a função de cada tipo de atividade que ele pode desenvolver. Então, às vezes o aluno quer uma monitoria porque o colega faz, ele acha legal, ou porque ele gosta daquela disciplina, quer rever um pouco as aulas, mas ele não sabe bem qual é o tipo de formação que ele vai ter naquela vivência de monitoria, que acaba sendo dentre as oportunidades na graduação, aquela que te aproxima mais de uma função docente. Auxiliar em aula prática, acompanhar o professor, às vezes ter a oportunidade de ver como é que é aquela parte que está sempre por trás das cortinas. Então, plano de aula, organização para a prova, e etc. A iniciação científica, às vezes a pessoa acha, não tem interesse na área acadêmica, mas tem vários aprendizados que você tira a partir daquela experiência de tocar um projeto de pesquisa, ou acompanhar, ou auxiliar. E tem a questão de participação em eventos acadêmicos também, né? Congressos de área, às vezes. Ah, gostei de anestésio. Tenta ir no congresso da área. Porque aí você conhece pessoas que são referências, você vê o que está sendo estudado, você vê nuances de trabalho que às vezes você chega lá falando, peixe fora d'água, não é nada disso aqui, ou não, ou você se sente completamente pertencente àquele espaço, né? Àquele Sim. ambiente. Então, assim, eu acho que o mais importante é não se limitar, né? Não achar que, eu já sei o que é isso, eu não vou fazer. Porque no final das contas é isso, você chega lá no final da graduação, além de pegar o seu canudo com o diploma dentro, tem toda a bagagem que você pode ou não ter agregado e que vai te trazer essas vivências e essa bagagem para de repente algum professor olhar e falar, não, essa pessoa aqui, poxa, foi um bom monitor, era participativo, teve um bom desempenho no estágio, e às vezes o aluno vem pedir para o professor uma carta de recomendação, não necessariamente para o exterior, mas às vezes para outras oportunidades. Então, tem que ter um pouco dessa proximidade e de uma maneira ampla, né? Você olhar para outras instituições também, conhecer pessoas em outros lugares, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não é um planejamento maquiavélico, né? Ah, vou aqui fazer a minha lista de pessoas que eu vou perseguir e me tornar melhor amigo, mas com certeza é uma coisa que abre muitas portas, né? Então precisa ter um olhar para isso também. É, eu concordo absolutamente com tudo, assim. Por exemplo, o meu primeiro contato ali com a pesquisa não tinha nada a ver com anestesiologia. Eu fui trabalhar no Instituto de Ciências Biológicas ainda no começo. Fui trabalhar com leishmaniose. E aí eu trabalhava com biologia molecular. Assim, e às vezes eu falava, gente, será assim, né? Mas eu lembro que eu tive uma ótima orientadora na época que já começou a me ensinar bastante sobre escrever, sobre pesquisar, sobre ler. Eu não sabia ler um artigo, né? Então, não quero pesquisa acadêmica, mas saber ler um artigo é importante, saber, né? Então, assim, igual você falou, assim, às vezes as coisas vão agregando em coisas que a gente nem sabe. E na época que eu entrei na veterinária, isso, sei lá, era no meu segundo ou terceiro período, eu não pensava na docência, eu pensava em clinicar mesmo, e sim, sei lá, aquela ideia de vou abrir minha clínica e ser veterinária. E aí ela também abriu meus olhos, né? Porque falou assim, olha, eu acho que você tem uma qualidade aqui para academia, para docência, né? E aí eu fiquei 2 anos nesse laboratório. Na época, aí eu saí quando eu fui para anestesiologia, ela falou assim, beleza, você está saindo, mas não largue a academia, sabe? Você tem jeito para isso. Então, assim, foi uma coisa que eu fui ver, que eu entender, caí em uma área que não tinha nada a ver com o que eu queria ainda, que eu ainda estava ali maturando, né? A gente é muito imaturo quando a gente começa a faculdade, não só por não conhecer as possibilidades, mas porque a gente ainda está ali realmente é imaturo, a gente tem 18 anos, 19 anos. Então, se limitar já no começo também, eu acho que é igual você falou assim, é muito ruim. Você acaba perdendo oportunidades muito legais ali de trocas, de crescimento pessoal, profissional. Então, eu acho que isso é muito importante.
E Melissa, houve algum momento em que você olhasse e falasse assim, gente, de repente não é medicina veterinária, vou ter que repensar aqui a rota e fazer outra coisa? Houve, não vou mentir, houve, e não tem muito tempo. Na residência, acho que alguns colegas também sempre relatam isso, foi um momento muito exaustivo para mim, psicolo- fisicamente falando e psicologicamente falando, né? Que eu falei assim, gente, eu não. Se for para viver essa vida aqui, eu não consigo, eu não dou conta, assim, porque era realmente. A UFMG ele tinha uma rotina muito grande, então às vezes era 100 horas semanais trabalhadas, era uma coisa bem doida, assim, plantão, enfim, e tal. E nesse momento eu falei, olha, se for para ter essa qualidade de vida nesse contexto, eu não sei se eu quero isso para minha vida, né? Então, para mim, nesse momento ali, aquela chama da paixão pela anestesiologia, ela ficou um pouco apagada. Tanto que quando eu também fui fazer esse estágio lá no exterior, foi tipo assim, a minha prova de fogo, vamos lá, esse negócio tem que me dar um gás de novo, porque ao final da residência eu realmente estava bem baqueada. E aí eu reapaixonei, eu falei, nossa, voltei para o que eu gosto. De novo, eu estava inserida na pesquisa, né? Aí eu também, quando eu estava só na pesquisa, eu também senti falta da atuação clínica, né? Então tem isso também. Mas me reviveu ali aquela paixão, aquela vontade e tal. E eu acho que também vem um pouco assim, quando a gente vai amadurecendo de pessoa, não só profissionalmente falando, mas pessoalmente falando, a gente vai entendendo também o que que cabe na nossa vida as caixinhas, né? O que que é profissão, o que que é família, o que que é social, e etc. E aí é entender como que a veterinária ela pode encaixar nisso tudo. Assim, vejo alguns colegas que às vezes falam, sei lá, acho que a veterinária não é para mim porque eu não consigo completar todas as minhas caixinhas com a veterinária, etc. E aí eu acho que aí também é dar a oportunidade até depois, né? De entender talvez que existem outras áreas que podem te completar, outras coisas que você não estava, né, não pensou que ia fazer. Então, por exemplo, eu me vi reencantada numa área da anestesiologia que tem a ver com a engenharia também, que eu falei, poxa, e aí isso aí pode me dar um campo que nem todo mundo se interessa, que é um diferencial. Então, a gente tem que ir se reapaixonando, acho que constantemente pela profissão, senão isso também às vezes consome um pouco a gente. E não só o apaixonamento, mas às vezes pensar, será que isso cabe na minha vida ou não? Então, eu acho que é nesse momento que tem que ter um esforço nosso mesmo, um esforço consciente de falar assim, opa, o que que eu posso fazer para ver se isso ainda cabe dentro da minha vida? Então, teve. É interessante. Eu achei que você ia responder que não, sabia? Eu jurava que você ia dizer não, É, nunca tive dúvida. Mas é bom, assim, é teve, muito bom, teve. porque, assim, depois de conversar, né, com mais de 100 médicos veterinários, eu percebo muito isso até pela minha própria história também. A gente faz o caminho inverso. A gente entra na faculdade muito jovem, na maioria das vezes, e aí a gente vislumbra a parte profissional e tenta encaixar a nossa vida nisso. Mas o correto, na minha concepção, pode ser que eu esteja errada, porque sempre tem essa possibilidade, mas seria o caminho oposto. Então você vê a vida que você quer ter, o que que é importante para você, o que que é inegociável, o que que você realmente pensa que seria o ideal para você, até a longo prazo mesmo, para você ver qual área da veterinária que pode te proporcionar aquilo, porque a gente não vai. Tem pessoas que são workaholics e vão trabalhar 24 horas por dia? Tem, mas não é todo mundo. Inclusive, eu diria, arriscaria dizer que é minoria. Então, assim, a gente tem a questão do fogo da juventude, de ter aquele ânimo de manter uma rotina muito louca durante um tempo, mas na maioria das vezes isso acaba não sendo sustentável. E aí, se a gente não tem uma perspectiva de quando isso pode mudar, ou qual é a guinada profissional que a gente pode fazer para a rotina se ajustar um pouco mais àquilo que é sustentável para a gente acaba ficando realmente muito atado. Às vezes, a opção que as pessoas fazem é abandonar completamente a veterinária, não é nem mudar de área, não é nem mudar de atuação dentro de uma área específica, às vezes é chutar o pau da barraca e falar, gente, eu vou vender flores, sei lá, vou fazer uma outra coisa completamente diferente. Então, assim, eu acho que essa falta de maturidade e de visão de quem eu sou, o que que é importante para mim, quais são minhas prioridades, que estilo de vida eu quero ter. Então, é até interessante, né? Lembrando do papo com a Rebeca, que ela chegou à conclusão que, cara, mobilidade geográfica é minha prioridade. Eu quero trabalhar numa área que me permita
viajar e morar em lugares diferentes. Então, eu vou sair da atuação aqui com equinos, né, reprodução, clínica e tal, Sim, e vou para patologia, que é uma coisa que eu consigo fazer à distância, né? Então, é bem importante isso, e às vezes precisa de uma chamada de atenção, precisa de alguém que fale para você, pô, dá uma olhada nisso aí, se de repente não é um caminho importante e interessante para você. Né? Porque a gente olha muito a pessoa que está lá no topo, né? No lugar que a gente gostaria de estar, falando, nossa, meu objetivo profissional é ser igual a essa pessoa aqui, né? Ter esse destaque, ou ter essa atuação, ou ter essa clínica, e andar nesse carro, né? E dar palestra nesse congresso, mas a gente não sabe o quanto a pessoa, né, bateu cabeça para chegar naquele lugar, o quanto foi difícil, porque geralmente é. E se a pessoa de fato está vivendo a vida que ela deseja, porque às vezes ela tem aquele sucesso profissional, mas no pessoal a vida tá aquele lixo, né? tô Todas meada. as insatisfações Exatamente. daquele caldeirão ali borbulhando, a pessoa lá plena, na rede social, ai, vendo do curso, sei lá, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, e esse filtro até de rede social também, né? Que eu acho que é uma coisa que Sim. traz muitos riscos hoje em dia, para essa visão do que é uma vida profissional. Eu acho que você trouxe um ponto essencial no final aí. Acho que a rede social ela vem de ideias, né? Vem de conceitos, imagens que é muito fácil comprar, ainda mais para uma pessoa que está se formando ou que está em formação, né? De achar que aquilo outro vai ser fácil ou que vai ser simples ou às vezes até mesmo de informações inadequadas, né? Mas eu acho que você trouxe um aspecto que é muito importante, que é às vezes recalcular mesmo a nossa rota, né? Dentro da veterinária, infelizmente, vou pensar aí, num aspecto que eu me formei em 2019, né? Sei lá, metade dos meus colegas, vou chutar, um terço para metade já não trabalham mais com a veterinária. Então, assim, isso é triste, né? De você pensar. Isso a gente está falando de, né, sem, não vou entrar em mérito dessas coisas, mas assim, alunos formados na Universidade Federal de Minas Gerais, é uma das melhores instituições de veterinária do país, que não simplesmente não, sabe, não conseguiram de alguma forma, não tem interesse mais de continuar no veterinário. Então, isso é triste. Então, por exemplo, no meu caso, eu pensei, né, teve momentos que eu, digamos assim, eu desanimei com a veterinária, mas aí foi aí nesse momento que eu falei, não, peraí, deixa eu ver. Tá, eu não quero trabalhar 100 horas da minha semana, não consigo. Mas o que que eu posso fazer? O que que me apetece? O que que brilha meu olho? Ah, vamos lembrar, eu gosto da docência. Então, deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui com a minha vida para eu tentar tornar isso aqui. Obviamente, tem que ter a remuneração financeira, porque ninguém vive, né, de pão e água, é, mas de que forma que eu consigo colocar isso na minha vida, né? Então, isso é muito importante. E ter essas trocas, né, igual seu canal aqui, ver isso, conversar com outras pessoas, né, mudar de área mesmo. Então, assim, eu até brincava, falava assim, ah, se um dia na minha vida chegar num ponto que eu falasse, ah, isso não tá dando mais certo, eu vou, né? Por isso que eu falo assim, ah, tô até tenho o pezinho ali na engenharia, eu já vou, sabe? As coisas, elas se recalculam, assim. E eu acho que aí também dá a oportunidade de você conhecer coisas de você que às vezes vai te trazer um diferencial. Então, né, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não gosto do estilo de vida da veterinária, mas eu sou um ótimo líder, vamos supor. E às vezes a pessoa nunca pensou na área comercial, por exemplo, e aí pode ser uma boa oportunidade, coisas do tipo. Então, isso é muito importante. Acho que você trouxe um tópico extremamente importante da gente falar aí. Sim, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque é aquilo, né? A gente demora muito para pensar nisso por conta própria. Isso não é uma matéria da graduação, você não vai ter uma disciplina como se tornar gente, como se tornar um adulto. E a gente fica muito nesse processo, batendo cabeça com coisas que às vezes só precisa de alguém que te fale um pouco mais precocemente, para você, né, virar um pouco a atenção ali e falar: tá bom, vou começar a prestar atenção nesse aspecto aqui. Então, acho que é a nossa forma, né, de trazer uma utilidade pública aqui, porque comigo Com também aconteceu certeza. isso, assim, eu acho que, na verdade, não foi nem, você falou um terço, né, dos colegas que se formaram com você, na minha turma, eu sou um pouco mais antiga que você, mas na minha turma, eu acho que provavelmente 80% das pessoas não ficaram na veterinária, né, se formando numa instituição federal, então teve custo para você conseguir entrar, ocupar aquela vaga, cursar 5 anos, se dedicar àquilo tudo para falar, não é isso. Numa profissão que oferece tantas áreas diferentes, tantas possibilidades, e hoje em dia eu acho que isso está muito mais evidente, porque
a parte da atuação privada tá muito em alta, né? Então, você trabalhar com inovação, trabalhar em indústria, trabalhar no setor privado, tem ainda o setor público, que para muitas pessoas é o sonho de consumo. Você passar no concurso do MAPA, por exemplo, né? Ou passar, se você quer docência numa instituição pública, né, para ser professor. Então, assim, tem tantas possibilidades, tem tantas áreas diferentes. E às vezes é isso, você juntar, por exemplo, com a engenharia, que é algo que você já tinha uma afinidade, vai que você vira uma pessoa que desenvolve produtos, desenvolve soluções para questões da anestesia ali, que são um gargalo importante para o profissional. Então, tudo isso agrega, tudo isso é importante. Mas a gente precisa ter esse crescimento pessoal, esse autoconhecimento que caminha junto com a formação técnica. E fica isso, né? Os alunos dizem muito, e eu falei muito isso. Ai, mas tanta coisa importante que a universidade não ensina. Gente, se você for aprender a lidar com pessoas, né, ter ali uma base de psicologia para lidar com o tutor e com o luto e com isso, com aquilo, e o marketing que muitas universidades não oferecem, enfim, é tanta coisa que ia ficar 285 anos fazendo a veterinária e não ia terminar, né? Então, cada um tem que ir vendo Exatamente. o que que é mais importante para a atuação que ela quer ter, para o tipo de vida, para as características pessoais, para ir realmente buscando por fora um pouco também, né? Porque só a bagagem de conhecimento técnico da veterinária já é uma coisa tão enorme. E ainda assim tem essa questão, né? Você sai e vai fazer uma residência, por quê? Porque o que você precisa para ter uma maturidade e uma segurança para atuar, às vezes você não conseguiu durante a graduação. Você tem uma disciplina de anestesiologia, você pode fazer muito estágio, mas a disciplina é uma só, de 4 meses, né? Digamos assim, meses letivos, né? De uma disciplina que de repente vai ser a área que você vai trabalhar, né? Para o resto da sua vida. Então, assim, Uhum. é importante a gente ir amadurecendo nesse aspecto aí também, né? E você trouxe, por exemplo, a anestesiologia, né, que é a minha área. Ela não é uma coisa só, né? Então, dentro da anestesiologia, você pode ter mais 1 milhão de coisas. Ah, sei lá, vamos supor, né, a pessoa, eu não gosto de fazer volante, que ainda é a realidade da maior parte dos anestesistas aqui no Brasil. Você pode procurar um hospital, que você vai poder ter uma rotina, uma equipe, né? Mas assim, é o também que eu gosto de falar, a gente tem que abrir mão de algumas coisas na vida ou tem que entender que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Isso vem também com a maturidade, né? Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que tem cidades que têm mais oportunidades para, por exemplo, eu quero trabalhar no hospital fixo. Então, tem algumas cidades que você vai ter mais oportunidade. Então, você está disposto, por exemplo, a se mudar? Então, isso também é uma coisa, assim, não dá às vezes para ter tudo, né? Mas por exemplo, dentro da anestesiologia, você pode trabalhar no hospital, você pode ser volante, você pode trabalhar só com animais silvestres, você pode trabalhar só com grandes animais, você pode atender num consultório fazendo tratamento de dor crônica. Um anestesista pode fazer isso. Então, eu quero uma vida mais pacata, né? Entre aspas, ali, uma rotina que não seja doida e etc. Então, assim, e as pessoas se limitam, né? Ah, não, porque anestesista, então, ele vai viver de um lado para cá, fazendo isso, e não necessariamente, né? Então, ter esse conhecimento, trocar essa ideia, conversar com outras pessoas e também entender que é isso, que é o que vem com a maturidade é que quase nada na vida é do jeito que a gente quer, né? A gente tem que saber fazer as concessões, mas entender o que que é nossa prioridade, dada essas concessões que a gente vai ter que fazer. E Melissa, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei? Vamos lá, a gente teve bastante papo aqui. Eu acho assim que, voltando aí no tema principal, né, que é aí a experiência no exterior, eu acho que fica, digamos assim, de mensagem, talvez é para o pessoal que realmente tem esse interesse, trabalhar lá desde a graduação, né, entender que não podem acontecer, principalmente porque a gente está falando de, às vezes, de ir para um lugar que as pessoas não te conhecem, né? Igual a gente falou bastante aqui, é entender que o investimento também não é só no profissional, mas é aquele curso de inglês que você vai ter que, às vezes, bancar, é aquele dinheiro que você vai ter que dar uma guardadinha, porque dificilmente você vai ter alguém para te bancar no primeiro momento, né? E entender que é o que a gente está falando, não é linear, assim, e tá aberto também ao que vai acontecer. Eu não imaginei que eu ia acabar igual eu pretendi ir para a Guelph, acabei indo para a UC Davis, e as coisas foram acontecendo, obviamente tem o esforço, tem a vontade, tem, né, a coisa que é recíproca,
Mas eu acho assim, né, o aluno que tem esse interesse, que realmente tem essa vontade, entre no site, pesquise, troque ideias, né? Eu estou sempre aí disponível, todo mundo, né? Eu estou sempre tirando dúvida, quem quiser, estou à disposição, pode me mandar, conversar. O que eu puder ajudar, eu sempre falo, eu vou ajudar, porque pessoas me ajudaram para eu estar trilhando meu caminho. Eu ainda estou trilhando meu caminho, né? Eu sou nova ainda, estou aí começando nessa vida da veterinária. Eu acho que assim, no mais é deixar essa mensagem mesmo. Às vezes, também entender que às vezes as pessoas têm muito sonho de ir para fora e vai para fora e vivencia, mas também entender que às vezes não é também essa coisa idealizada e perfeita. Às vezes é importante a gente descer um pouquinho o pedestal da veterinária no exterior, apesar de ser realmente ter, a gente ter alguns diferenciais, mas também entender que a vida lá fora ela tem dificuldades. Então, entender na verdade que é tudo uma realidade, que vai ter frustrações, vai ter não, vai ter desafios, mas é continuar, é disposição e saber que assim vai ser um caminho demandante, mas que vai ter, né, vai ter retornos aí. Então, acho que não, né, é só mais ou menos que uma sumarização do que a gente conversou, mas eu acho que é a mensagem que eu acho que deveria ficar aí para realmente quem tem essa vontade, trilha o caminho, vai dar certo, não faz parte e bora para frente. É isso aí. Melissa, muito obrigada pela sua participação. Depois a gente deixa os seus contatos na descrição do vídeo. E aí, quem quiser entrar em contato com você, já tem um canal ali. Hoje em dia, todo mundo bota lá no Instagram, né? Já procura lá, Melissa Sim. Bueno, anestesiologia, tal, já encontra o perfil. Mas é bem bacana ter realmente esse canal aberto para poder tirar dúvidas, que às vezes surge um questionamento ali um pouco mais à frente, e aí já tem você ali à disposição, que é sempre muito bom. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Quero agradecer novamente. É uma honra estar aqui conversando com você, trocando essa ideia, trazendo esse papo importantíssimo. Eu acho que o seu canal ele vem para trazer coisas essenciais na veterinária, né? Para a gente trazer mesmo, trazer esse pessoal para ver tudo isso, todas essas possibilidades, ter essas conversas com pessoas reais, convivências reais, com dificuldades reais. Eu acho que isso é essencial, sem às vezes a maquiagem das redes sociais, né? Então isso é muito importante. Agradecer esse convite, agradecer ao tempo de todo mundo que está aí, quem vai, né, ver a gente depois também. Obrigada a todo mundo. Curte, comenta, compartilha. Sempre preciso falar isso, que eu acho muito legal. E é isso, agradecer, só agradecer bastante. Estou à disposição. Quem Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!